Olá, sou o Roberto Giuliani, professor de genética da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, médico do Serviço de Genética Médica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, cofundador da Casa dos Raros e head de doenças raras da DASA Genômica. E eu venho aqui nessa parceria com a educação médica da MD Health para falar sobre o World Symposium, agora falando sobre a parte mais aplicada, né? A parte final do evento, onde tem aplicações clínicas e também as novidades mais recentes. E vou começar apresentando um trabalho que eu tive a oportunidade de apresentar no Simpósio World, que foi sobre a terapia de uma doença lisossômica, a mucopolissacaridose tipo 2, com uma enzima que é capaz, embora seja administrada por via intravenosa, ela é capaz de cruzar a barreira sangue-cérebro e tratar os efeitos neurológicos que ocorrem em grande parte dos pacientes com essa doença. Nessa doença acumula uma substância chamada glicosaminoglicano, ela acumula em todo o organismo, só que o tratamento convencional, que é a administração intravenosa semanal da enzima que está faltando no indivíduo, ele não passa a barreira sangue-cérebro. Então, ele, de certa forma, ele corrige o problema nos órgãos como o fígado, como o baço, como o aparelho respiratório, mas na parte cerebral a doença continua se desenvolvendo sem ser tocada. Então, essa modificação, ela é produzida por uma empresa japonesa chamada JCR, ela conseguiu cruzar a barreira e chegar no cérebro. Então, o que nós mostramos nesse trabalho, e nosso centro de Porto Alegre é um dos centros que participa dessa pesquisa, talvez até com a inclusão de um número dos maiores números de pacientes de todo o mundo, nós conseguimos mostrar que essa enzima é capaz de cruzar a barreira porque ela reduz os glicosaminoglicanos dentro do cérebro, porque a gente consegue ver que quando a gente colhe o líquido cefalorraquidiano, a gente consegue ver que ele está em níveis bastante mais baixos depois do tratamento. E nós conseguimos ver também que tem alguns benefícios, né? Os pacientes eles melhoram algumas desempenhos nos testes cognitivos comparados com o que se esperaria sem esse tipo de tratamento. Então, nós vimos vários benefícios somáticos, né, como reduz o fígado, reduz o baço, e também neurológicos, já tem algumas indicações, né? Então, foi um resultado bastante positivo. E na parte de segurança civil, que ela é uma terapia de reposição enzimática que tem a mesma segurança das outras terapias que já estão aí no mercado, já estão aprovadas. Então, nesse aspecto, foi um desempenho muito bom. Então, essa é uma área também promissora, a área das doenças que se pode tratar a parte neurológica através de infusões intravenosas. Na verdade, no Simpósio World foi dedicado uma sessão para se discutir como ultrapassar a barreira sangue-cérebro e essa maneira, através dessas enzimas que conseguem passar pela barreira, foi um dos highlights aí desse simpósio. Vou destacar também um trabalho feito por um grupo da Califórnia, em parceria com uma empresa chamada Regenx Bio, uma empresa da costa leste dos Estados Unidos, mas esse grupo, o que eles fizeram? Eles trataram um paciente com a mucopolissacaridose tipo 1, na qual não está faltando uma enzima, e em função da falta dessa enzima acumulam os glicosaminoglicanos, e o que eles fizeram? Eles trataram com terapia gênica. Então, foi transferido para esse paciente um gene normal, esse gene foi colocado dentro de um vírus, né? Um vírus adeno-associado, é um vírus que é capaz de chegar na célula e depositar nessa célula o material genético normal. Então, o que foi feito? Foi feita uma administração intracisternal, se coloca esse vírus dentro de uma área no sistema nervoso, uma área que é onde tem uma distribuição boa daquele vírus, ele pode chegar em várias partes do cérebro. Então, se coloca, através de uma injeção aqui na nuca do paciente, chamada uma injeção intracisternal, se consegue colocar esse vírus. Dentro do vírus tem o gene normal, esse gene vai chegar nas células e lá vai depositar o DNA normal, e a partir daí a célula vai fabricar a enzima que está faltando. Isso vai acontecer dentro do sistema nervoso. Então, é um tratamento para tratar a parte neurológica dessa mucopolissacaridose tipo 1. É uma doença progressiva, o paciente vai perdendo a habilidade cognitiva progressivamente, né? Hoje se tem uma terapia com transplante de medula ou com terapia de reposição enzimática, mas os resultados eles não são
muito satisfatórios em relação ao desenvolvimento cognitivo, né? Principalmente a terapia de reposição enzimática que não passa a barreira sangue-cérebro. Então, esse tratamento foi testado em um paciente lá no hospital de Orange County, na Califórnia. Quem apresentou foi o Dr. Raymond Wang, e aí se viu que ele consegue reduzir os níveis dos glicosaminoglicanos no líquido cefalorraquidiano, né? E o paciente teve várias melhorias aí que foram reportadas, né? Então é uma nova terapia muito promissora e que pode se aliar a outras terapias que estão sendo desenvolvidas e ser utilizada em alguns pacientes com essa mucopolissacaridose tipo 1. É a terapia gênica já chegando na prática clínica, embora ainda esteja em desenvolvimento, é um programa ainda de pesquisa clínica, mas que logo, logo deve chegar aí a possibilidade de aplicação rotineira. Muitos dos trabalhos apresentados no Simpósio World se relacionam com biomarcadores. Biomarcadores são aquelas substâncias que a gente pode medir no sangue, na urina, no líquido cefalorraquidiano e que podem dar uma indicação sobre a doença. E são importantes porque permite indicar como a doença está naquele paciente e como ela está respondendo a um tratamento que a gente está testando, né? Então, são realmente um ponto muito importante do simpósio foi essa discussão sobre biomarcadores. E uma novidade que foi apresentada e que parece bem interessante são o chamado NFL, os neurofilamentos de cadeia leve, e cadeia leve de neurofilamentos, e eles são bastante utilizados aí para medir algumas situações como doença de Alzheimer e outras doenças neurodegenerativas, e se viu que não, em algumas doenças lisossômicas eles estão aumentados, né? E isso pode ser um bom biomarcador para essa neurodegeneração que acontece em algumas dessas doenças de depósito lisossômico. E o que foi apresentado pelo um grupo da empresa Takeda foi na como esse NFL está na mucopolissacaridose do tipo 2. E se viu que existe uma boa correlação entre os casos que têm maior afetação neurológica, com níveis mais altos desse neurofilamento, comparado com os casos em que não tem menos afetação neurológica. Então, pode ser um marcador do grau de comprometimento neurológico nos pacientes, o que é bastante importante, porque às vezes pode ajudar a definir qual o tratamento indicado para aquela situação. Um tratamento mais convencional, em que se dá a infusão intravenosa semanal da enzima, ou um tratamento que tenha que chegar ao sistema nervoso, porque aquele paciente já tem comprometimento da parte neurológica. Então, o biomarcador é sempre muito bem-vindo e essa é uma exploração, esse trabalho versa sobre uma exploração desse potencial desse biomarcador para essas doenças lisossômicas. Ainda na área de biomarcadores, eu queria destacar um trabalho apresentado por um grupo muito importante do Dr. Michael Gelb, da Universidade de Seattle, no estado de Washington. Ele trabalha com biomarcadores, especialmente para triagem neonatal, para o teste do pezinho, né? E ele desenvolveu um método que pareceu bastante interessante, porque quando se faz o teste do pezinho para doenças como as mucopolissacaridoses, se consegue detectar os casos, mas detectam muitos falsos positivos. São aqueles casos que o teste dá alterado, mas na verdade não tem a doença, né? Isso causa muita angústia para a família, ter que chamar, ter que fazer novos exames e até chegar a uma conclusão que o paciente não tem a doença, vai um estresse enorme, né? Então a gente tem que reduzir o número desses falsos positivos. E o que o Dr. Gelb mostrou é que se a gente acoplar a análise da enzima, que é utilizada no teste pezinho, ao um outro método que mede a quantidade dos glicosaminoglicanos na mesma amostra, a gente consegue reduzir muito o nível dos falsos positivos. Então, é um aperfeiçoamento do teste do pezinho para essas mucopolissacaridoses, em que se começa fazendo a dosagem enzimática e os casos positivos na mesma amostra, sem precisar chamar a família, sem precisar coletar de novo do recém-nascido, se faz a medida dos mucopolissacarídeos, os glicosaminoglicanos, e ali já se identifica quais os casos que são realmente positivos e aqueles em que a gente não precisa se preocupar, não precisa nem chamar o paciente. Então, é uma contribuição muito importante, né, com redução do custo e redução principalmente do estresse psicológico para essas famílias, né, que teriam que ser chamadas, reinvestigadas e todo o que existe ao redor de uma situação como essa.
Então, vou finalizar esses highlights do Simpósio World falando do último dia, a sessão de Late Breaking Science, que eu tive a honra de ser um dos co-moderadores ali no simpósio. E ali tiveram vários trabalhos muito interessantes, mas vou destacar um deles que certamente foi um dos que mais chamou a atenção dos presentes, que foi sobre o fato de indivíduos que são heterozigotos, ou seja, apenas portadores de genes recessivos e que normalmente não teriam nenhuma manifestação de doença, né? A possibilidade desses indivíduos terem uma propensão a doenças como doença de Alzheimer, a doenças neurodegenerativas como Alzheimer. Então, isso foi bastante impactante, foi apresentado por um pesquisador bastante conhecido e bastante importante de St. Louis, Dr. Mark Sands, e ele então fez um trabalho muito elegante, assim, mostrando que indivíduos que ele primeiro fez um resumo mostrando que já existem algumas evidências, né, de que indivíduos que são heterozigotos, né, que são apenas portadores dos genes recessivos e que não têm a doença, podem ter propensão a outras situações. Como, por exemplo, indivíduos que são heterozigotos para a doença de Gaucher têm uma propensão à doença de Parkinson. Isso já é conhecido. E se viu que para algumas doenças o fato de ser heterozigoto pode aumentar o risco, por exemplo, para a doença de Alzheimer. Então ele começou a explorar isso e ele teve um modelo assim que ele viu assim, tem um modelo animal em camundongos para a doença de Alzheimer, um tipo familiar de doença de Alzheimer, e existe um camundongo que ele desenvolve a doença de Alzheimer. O que ele fez? Ele fez uma mistura de um camundongo que desenvolve a doença de Alzheimer com um camundongo que seja portador de um gene para uma doença lisossômica, chamada lipofucinose seroide. E ele viu que esses camundongos que têm já o gene da doença de Alzheimer e são portadores do gene da doença, dessa lipofucinose seroide, que não desenvolve a lipofucinose seroide, porque eles são só portadores, eles são heterozigotos, né? Eles desenvolve a doença de Alzheimer muito mais rápido, né? Então, ele viu de uma maneira elegante que isso acontece e ele viu que tratando esses camundongos com terapia gênica para essa doença lisossômica, embora eles não apresentem a doença lisossômica, mas se ele conseguir dar o gene normal para esses indivíduos, ele vai diminuir o risco para a doença de Alzheimer. Então, e ele começou a fazer isso com várias outras doenças e ele viu que isso pode ser uma pista a se seguir. Depois ele procurou em bancos de dados, em pessoas que fizeram genomas, pessoas que tiveram pessoas normais que fizeram cujo genoma pessoas normais, sadias que fizeram genomas e pessoas com Alzheimer que fizeram análise do genoma. E viu que nessas pessoas com Alzheimer que fizeram análise de genoma tem uma concentração muito maior de heterozigotos para doenças lisossômicas do que nas pessoas normais. Então, é uma pista aí que vai ser seguida, certamente, mas mostrando assim uma indicação de que nem o fato de ser heterozigoto não nos poupa, né, de ter alguma complicação. E quem sabe também o que ele indicou, isso é algo que pode acontecer, mas também é algo que pode ser corrigido, né, através de terapias, como a terapia gênica. Então, é algo que bastante instigante, né, e que coroou, né, o Simpósio World no seu último dia. Com isso, eu concluo aí os highlights do World Symposium, dentro da atividade educacional aí da MD Health, e foi um simpósio excelente, mais de 400 trabalhos apresentados, vários prêmios, várias atividades científicas, simpósios patrocinados, uma semana de 4 a 9 de fevereiro, muito intensa, e desde já deixo registrado que o próximo simpósio já está marcado para San Diego, 3 a 7 de fevereiro de 2025. Todos os interessados na área aí, eu recomendo que tentem assistir, senão nós vamos estar aqui de novo no ano que vem fazendo os novos highlights do Simpósio World. Muito obrigado.